Aí você tem um subconjunto da IA que nós chamamos de Machine Learning, aprendizado de máquina puramente estatística, né? São modelos estatísticos, regressão. Dentro desse subconjunto tem um subconjunto menor que é Deep Learning, uma estatística mais sofisticada e principalmente pelo aumento da capacidade computacional, disponibilidade de mais máquinas, eu consigo colocar camadas e camadas do que nós chamamos redes neurais. Dentro de Deep Learning você tem diversas técnicas. Você tem, por exemplo, uma das técnicas chamada IA generativa. Junto com o hype todo da IA e essa empolgação desenfreada, veio também uma outra grande, nesse caso, uma preocupação. Eu acho que vem diminuindo um pouco isso, que é essa percepção da substituição dos empregos. Em algum grau, eu acredito que isso pode acontecer. Por exemplo, um cara que gera conteúdo, um LLM gera isso muito bem, pode sim impactar a quantidade de empregos naquela função específica. Mas você acha que, de maneira geral, a gente pode, enquanto sociedade, estar mais tranquilo em relação a esse impacto nos empregos? Tem certas coisas que realmente você não precisa do humano, a máquina pode fazer. Agora, eu vou ficar ocioso? Não, vou explorar aquilo que eu estou fazendo pouco para fazer melhor. No caso do médico, eu procuro sempre insistir na frase, é tirar o robô de dentro do médico. Ele faz muitas coisas robotizadas. A máquina faz isso. Ele se torna humano, tem empatia. Imagine um espaço onde a gente corta o barulho e fala o que realmente importa sobre tecnologia. Nesse episódio, recebemos César Taurion, CEO da Redcore. Se você acompanhar a inovação no Brasil, já deve ter ouvido esse nome. São décadas de experiência liderando transformações digitais, passando por gigantes como IBM e atuando como voz crítica em praticamente todas as ondas de tecnologia que marcaram os últimos 30 anos. César não é só um especialista, ele é conhecido por provocar, questionar certezas e desmontar modismos com argumentos sólidos. Quando o assunto é inteligência artificial, ele prefere enxergar além do brilho das buzzwords e buscar o que realmente gera valor. Ao longo da conversa, refletimos por que tantas empresas ainda se deixam seduzir pelo hype das novas tecnologias, sobre qual o risco de apostar em soluções só pode estampar inovação no portfólio sem resultado concreto, e sobre como devemos abordar novas tecnologias. Sem glamour, sem promessas fáceis, não espere respostas prontas, espere provocações, espere sair da zona de conforto, porque nesse episódio é um convite a enxergar a IA com frieza estratégica e humanidade ao mesmo tempo. Se você quer ouvir uma visão que desafia certezas e ilumina caminhos, fica com a gente. Bem-vindos a mais um episódio do Backlog Talks, o podcast onde a gente fala de tecnologia e estratégia para você ficar antenado e poder tomar boas decisões. Eu sou o Fábio Seixas, sou o CEO da Soft e o host do seu episódio hoje aqui. E hoje a gente vai fazer um papo, a gente tem falado muito sobre IA aqui nos episódios do Backlog, mas hoje a gente vai falar de IA de um jeito diferente. Eu trouxe aqui uma pessoa que eu acho especial, que é o César Taurion, um ex-IBM que eu conheci há alguns anos atrás e que tem uma experiência fantástica no mundo da tecnologia e que tem sido uma voz bastante crítica em relação à IA, e é essa um pouco a provocação que a gente vai trazer aqui hoje para a gente debater. César, eu tenho acompanhado muito aí seus posts no LinkedIn, né? A maioria deles com bastante posicionamento bastante interessante sobre a IA, uma visão um pouco mais crítica, diferente do que todo mundo tem feito, de ser uma coisa muito mais empolgada sobre a IA, né? E você tem trazido aí uma visão muito rica, talvez trazendo o público um pouco mais para a realidade do que é de fato a IA. Como é que nasceu essa vontade, essa coisa de falar um pouco mais de IA de uma forma um pouco mais crítica? Fábio, bom, legal estar aqui. Eu acho que é uma excelente oportunidade de conversarmos de uma forma franca e aberta, né? E você fala em crítica, eu diria que ela é bem racional. E isso não é algo de propósito, eu vou falar sobre isso porque se torna diferente. Não. Isso é fruto de experiência. Ao longo da vida, você vai aprendendo. Eu comecei a minha carreira lá nos mainframes, nós vamos botar aí quase 5 décadas, e ao longo desse meio século, você vive de perto muitos ciclos de entusiasmo com algumas tecnologias. Depois, uma certa frustração e assim por diante. Inteligência artificial, especificamente, eu comecei a fazer projetos com o que a gente chama essa tecnologia já no final dos anos 80, no que seria posteriormente o segundo inverno da IA, eram sistemas especialistas. Achei muito legal. Dentro da IBM isso? Não, eu não estava na IBM ainda. E foi muito interessante, era para um grande banco internacional. A ideia era fazer a simulação do processo decisório de um analista de crédito.
Mas na época a tecnologia não podia ser baseada em dados, porque tinha muito poucos dados. Então a tecnologia de sistemas especialistas era basicamente uma grande árvore de decisão, if then else, Uhum. conjunto de if then else, milhares de if then else, que, digamos, simulavam como é que ele tomava a decisão. Uhum. Era interessante, porque você tinha que conversar com o especialista, mas o sistema não era muito frágil, porque se ele mudasse de ideia no meio do caminho, você tinha que mexer no código, que era uma grande árvore. Aham. Né? Então, apesar daquele entusiasmo inicial, né, muita gente entrou nisso, não com essa divulgação de hoje, até porque não tinham redes sociais, a coisa acabou indo para o buraco, porque era muito difícil manutenção, os custos operacionais eram altos, e você tinha muita dificuldade de fazer a coisa realmente funcionar no dia a dia da produção. Mas aí eu vi que, pô, espera aí, esse negócio é legal, vou me aprofundar mais em inteligência artificial. Ao longo das décadas fui trabalhando em projetos, alguns deram certo, outros deram errado, mais certo que errado, ainda bem. E passei pelas fases do machine learning, da empolgação do deep learning, Uhum. lá em 2015, 2016, quando um sistema um sistema de deep learning venceu uma competição de reconhecimento de imagens e houve muito entusiasmo nessa época, nós estamos falando 10 anos atrás, chegou-se a dizer que não seria nem necessário mais contratar ou educar radiologistas, porque as Esse máquinas... sistema seria capaz de detectar, fazer uma análise de uma Exatamente. radiografia. E aí, quando eu vi a IA generativa, eu falei, é legal, eu acho que é uma tecnologia de deep learning bastante interessante, né? Uma evolução, Uhum. não uma revolução, uma evolução, mas está se exagerando. É como se ela fosse a solução para todos os problemas do mundo, fosse a maior invenção da humanidade. Não é. Uhum. É mais uma técnica de deep learning que ela é muito boa para gerar conteúdo, seja texto ou imagens. Mas ela não é boa para forecast, não é boa para fazer classificação de imagens e assim por diante. São modelos que estão aí há dezenas de anos funcionando muito bem. E como era muito fácil de usar, porque talvez a disrupção tenha sido no interface, Sim, a coisa do chat, né? no chat, né? Porque Trouxe essa tecnologia para uma coisa muito mais usável e usável, perceptível pelo usuário lúdica, final, né? né? Do usuário final. Antes não, os algoritmos estavam debaixo de camadas e camadas de software, você nem sabia, né? E era Você só o especialista que conseguia, de fato, usar e Exatamente. ver o Aquele resultado. grupinho lá de, né, Aham. os caras que discutiam lá os modelos Os matemáticos e nerds tudo. dentro da caverna. E eram muito mais matemáticos que qualquer outra coisa, porque no fundo é puramente matemática. Uhum. Então, de repente, houve essa explosão. E aí apareceu especialistas formados em meia dúzia de prompts. Eu falei, espera aí, eu acho que isso não está legal, é um desserviço. Então, baseado na experiência prática, eu venho colocando opiniões, eu diria até um pouco fortes, sobre, gente, isso aqui é muito legal, mas não é esse exagero. Eu imagino que a gente tem assim um uso incipiente, ainda temos que descobrir muita coisa de como usar a IA generativa dentro do seu espaço de uso, mas, cara, isso não vai gerar trilhões de dólares, isso aí não vai mudar o mundo, transformar o mundo, isso aí é puro marketing. É Uhum. puro marketing. E aí eu tenho colocado essas opiniões de uma forma que eu espero seja convincente para mostrar que tecnologia é legal, como Uhum. a IA vem evoluindo, é Tem mais seu uma, uso, né? tem seu uso, a gente Uhum. usa aí ó, aos montes, mas não vamos exagerar. Não Uhum. vamos dizer que o mundo vai mudar porque surgiu IA generativa. Sim, mas de certa forma, a gente, até pelo próprio hype essa euforia toda, acaba que as empresas acabam direcionando mais investimento para isso, para aproveitar uma oportunidade. Os VCs também fazem a sua parte e investem profundamente nisso, e isso acaba fazendo que os investimentos mudem, né? Você vê investimentos em data center focados em IA, em a guerra das GPUs e tudo mais. Isso é real, isso acontece hoje, está acontecendo porque, enfim, houve esse hype de mercado, a tecnologia existe, ela tem o seu potencial, a sua capacidade atual, mas isso de alguma forma provocou essa mudança de investimento. Será que isso não seria talvez uma profecia autogerada? Tipo, já que isso aconteceu, agora tem tanto investimento que realmente a tecnologia vai conseguir evoluir para ser de fato algo, essa visão de ser tão revolucionário como dizem?
Eu creio que não, porque tem as limitações tecnológicas, né? Quer dizer, a IA vai continuar evoluindo. Uhum. Daqui a alguns 5, 6 anos, previsão de chute, né? Bola de cristal, daquela que dá tela azul, mas daqui a 5, 6 anos a gente não vai estar mais falando com essa intensidade em IA generativa. Vão surgir outras técnicas. Uhum. Quando a gente fala no inverno, né? Não quer dizer de repente, ninguém fala mais. Não, é gradual. Sim. Você deixa de ver um evento, aí menos artigos, aí passa. Você quebra uma expectativa de um GPT-5, por exemplo, que fez uma coisa enorme e quando chegou não foi isso tudo. Não foi isso. Aí daqui a pouco tem menos eventos, vai mudando, né? E vão surgindo outros, como sempre foi. Né? Agora, tem um lado aí positivo que chamou atenção para a IA, e o lado negativo que chamou atenção para a IA como se a IA fosse IA generativa. Tem muito mais coisas do que IA generativa. E, por outro lado, muitas pesquisas para outras técnicas, talvez sejam muito interessantes, até em combinação com a generativa, acabaram ficando em segundo plano. E essa concentração de atenção, esse foco, principalmente nos executivos, impulsionados pela mídia, por todo esse oba-oba, acabaram deixando de lado coisas que são extremamente importantes para o negócio. Para você fazer qualquer coisa com IA, você precisa ter governança de dados. E o pessoal entra vamos fazer alguma coisa e esquece os dados. Você tem que organizar, independente de IA ou não, você tem que ter uma governança de dados, saber se os dados estão. De fato, dados. É a base de tudo. É importante, tem seu valor e seu posicionamento estratégico dentro das empresas. No data, no AI. Então, sim, sem dúvida. Tem que ter. Questões como cybersecurity, né, que é segurança cibernética, que hoje é fundamental. Todo dia tem um escândalo de vazamento. E é uma coisa real. E acaba ficando em segundo plano, apesar das empresas começarem a se preocupar, mas com muito menos intensidade. E é algo que está acontecendo. As questões relacionadas até à adoção de novas tecnologias, não é a IA que muda, são os processos que podem incorporar a IA e, de repente, você ter um processo muito mais dinâmico, até diferente do que você tem hoje. Então, essas questões acabam ficando de lado, em segundo plano, porque você olha apenas a tecnologia em si. Acho que esse é o lado negativo. Por isso, o equilíbrio é importante. Vamos olhar as tecnologias, como a gente olhou outras anteriormente, como vamos olhar algumas outras que virão, outras técnicas de IA. Virão, né? Não é só IA generativa. Então, você diria que a gente tem, o mercado está colocando um foco muito grande em IA generativa e deixando de lado outras vertentes da própria IA? Sim, embora as outras vertentes é que realmente estão operando. Se você pega, por exemplo, Uber tem um monte de modelos funcionando lá dentro. Modelos de machine learning mesmo. Exatamente. Como é que ele faz a precificação dinâmica? Como é que ele estima o tempo de chegada do motorista? Né? E ele estima, olha, em até 3 minutos eu consigo localizar o motorista para você, baseado no comportamento, né, da relação do motorista. No fundo é tudo estatística, né? Exatamente, né? São modelos estatísticos. IA é matemática / estatística por excelência. E é interessante porque quando a gente fala em IA generativa, o pessoal usa como sinônimo de IA. Eu sempre nas apresentações eu falo o seguinte, gente, imagine uma grande bola. Isso é IA, tem vários modelos. Modelos dos sistemas especialistas, são modelos de grafos e outras coisas. Aí você tem um subconjunto da IA que nós chamamos de machine learning. Aprendizado de máquina puramente estatística, né? São modelos estatísticos, regressão. Dentro desse subconjunto tem um subconjunto menor que é Deep Learning. Deep Learning é uma estatística mais sofisticada e principalmente pelo aumento da capacidade computacional, disponibilidade de mais máquinas, eu consigo colocar camadas e camadas de que nós chamamos redes neurais. Dentro de Deep Learning, você tem diversas técnicas. Você tem, por exemplo, uma das técnicas chamada IA generativa. Tem as GANs, por exemplo, né? E aí, dentro da IA generativa, você tem diversas técnicas. Você acabou de falar uma delas, né? A GAN. E você tem a técnica baseada em Transformer, que gerou o GPT, né? Generate Pair Training Transformer. Então, repare que
o IA generativo que nós falamos hoje, baseado no ChatGPT e similares, Gemini e tudo, Uhum. é um subconjunto da IA generativa, que é um subconjunto de Deep Learning, que é um subconjunto de Machine Learning, que é um subconjunto de IA. Então, quando nós dissemos IA generativa é IA, correto. Mas quando a gente... IA não é IA generativa, né? Exatamente. Esse exemplo que você deu do Uber, você tem lá uma série de modelos que você nem sabe que está interagindo com aquilo, que não são IA generativas, são modelos de machine learning feitos a partir de dados que o Uber acumulou ao longo do tempo, ou outros dados que ela de alguma forma conseguiu, para criar esses modelos preditivos, de forma que ela possa, por exemplo, prever qual é o melhor preço para aquele momento, ou quanto tempo vai levar daquele ponto para outro ponto. Exatamente. E aí você tem diversos casos, a Amazon, Spotify, Recomendação de produtos. Nos sistemas financeiros, detecção de fraudes, no spam, detecção de spam, são modelos machine learning. Então a gente está convivendo com um monte de modelos, a indústria com manutenção preditiva, na medicina, na visão computacional. Visão computacional para identificar e analisar imagens médicas, né? Detecção de câncer, ou fazer até previsão baseada em correlação de centenas de variáveis, onde a inteligência artificial é muito boa, nos modelos estatísticos e a computação, você consegue fazer previsões de possibilidade de um paciente chegar a ter Alzheimer daqui a alguns anos, assim por diante. Porque você consegue correlacionar tantas variáveis que um ser humano sozinho não conseguiria sozinho. Então, tem esse valor de fato, né? Tem um valor. Esses modelos estatísticos... que o nome IA já é errado, porque não é inteligente, são modelos matemáticos, modelos estatísticos, né? Mas também chamar de modelos estatísticos... Não tem marketing, né? Não tem pega no marketing, né? Não tem marketing. A inteligência artificial o termo é antigo, obviamente, sei lá, da década de 50. 1955. 31 de agosto de 1955 foi criado o termo. Eu tinha só a década na 70 cabeça. anos, 70 anos. Incrível, né? E talvez no contexto do que era tecnologia naquela época e o que aquela tecnologia poderia ser, o nome inteligência artificial parecia muito correto, né? Uma coisa muito futurística, ainda não alcançada naquele momento. Acho que a gente ainda não alcançou de fato, né? Nem sei se vai alcançar efetivamente, mas parecia o nome correto. Mas a gente hoje sabe que não é o termo ideal, né? Sim, e é interessante que o próprio nome ele foi criado para chamar atenção para um evento que ia acontecer numa universidade americana. E o motivo foram dois. Quem criou, ele queria chamar atenção para o tema, marketing, mas também discutia-se muito termos como cibernética, algumas coisas assim. E haviam outros pesquisadores que eram mais, digamos, mais focados nesse outro termo. Então, ele queria não trazer esse pessoal. Então, ele queria destacar. Então, teve lá suas razões. E esses entusiasmos aconteceram desde lá. Né? Nós estamos falando de 55, lá nos anos, acho que em torno de 1960, ou 59, 60, o primeiro sistema de aprendizado de máquina apareceu no jogo de damas. Mais ou menos nessa época, final dos anos 70, acho que até em 1980, se previa que em mais 10 ou 15 anos as máquinas substituiriam os humanos em todas as suas atividades, né? Ou seja, em 1990 a gente não precisaria mais trabalhar. E não foi verdade. Pelo contrário, nós estamos trabalhando muito mais do que antes, né? Verdade. Então a gente vê muito desse entusiasmo. E eu diria que muito desse entusiasmo é marketing, isso é fundamental, nós estamos falando de muito dinheiro. Né? Obviamente, tem muita gente que se entusiasma e, às vezes, até por superficialidade de conhecimento, por não conhecer bem o que é a tecnologia, porque quando uma tecnologia sofisticada aparece, é mágica, né? Então, como é que aquilo funciona? Quando você levanta o capô, você fala, é isso? É isso. É puramente geração probabilística do próximo toque, nem a próxima palavra, que o sistema nem sabe qual é a palavra que ele vai gerar. Quando o ChatGPT nasceu, que tinha aquela coisa das palavrinhas irem aparecendo, e eu falava para as pessoas, olha, isso aqui aparece um de cada vez, não é porque alguém programou para a interface ser assim, não, é porque ele está calculando uma palavra de cada vez. Exatamente. É isso. É verdade. Exatamente. Quer dizer, então, como é que você pode dizer que inteligente é algo que não sabe nem como é que vai terminar a frase? Sabe como termina a frase? Né? Você começa a frase sem saber o final, né?
E, probabilisticamente, em determinado momento, ele chega a um token que significa fim da sentença. Então, para ele terminar a frase, porque ele descobriu aquele token naquele momento. Probabilisticamente, aquele token surgiu naquele momento. Quer dizer, ele não tem a mínima ideia onde ele vai terminar. Quando ele aparece aquele token, terminei. E a chamada alucinação surge justamente aí, né? Quando ele escolhe um token que não é o teoricamente adequado para aquela situação, né? Exato, porque na prática, se a gente olhar friamente, ele está sempre funcionando bem. Ele não erra. Ele sempre dá a resposta correta, aquela que é mais estatisticamente plausível. Então, para ele, não tem alucinação. Se isso faz sentido ou não é outra história, né? É outra história. Só que dependendo de como você cria o prompt, como foi feito o treinamento, há situações que ele entra numa área que nós chamamos de baixa densidade probabilística. Ou seja, ele começa a gerar frases, até encontrar o end of sentence, que não faz o mínimo sentido para você. Mas para ele faz. Porque estatisticamente ele foi seguindo aquela sequência e disse, tá legal, olha só, agora depois dessa, vem essa. Para mim tá certo. Juntei essas duas, gera uma terceira, agora com essas três gera uma quarta, junto às quatro, gera uma quinta. Então, se de algum momento ali ele entrou nessa área de baixa densidade, sabe o que Deus quiser vai acontecer, né? Ele não tem como chegar a dizer, estou indo no caminho errado. Vou voltar aqui, vou desfazer. Voltar. Não faz. Ele não tem, porque não é tem a natureza da tecnologia, não né? Do Transformer, né? Exatamente. O Transformer não tem nada a ver com isso. Perfeito. E aí, imagino que a própria evolução de cada LLM, as versões que vão saindo, são os provedores diminuindo, ou, na verdade, diminuindo essa quantidade de áreas com baixa densidade, né? Ou seja, eu estou trazendo mais dados para suprir essas áreas, torná-las com mais densidade para que eu alucine cada vez menos. Você coloca mais dados, e, obviamente, aí reduz a baixa densidade, e você coloca muitas camadas além outros modelos além do Transformer. O Core continua Transformer. Porque, por exemplo, quando você fala com o ChatGPT, você não fala com o modelo GPT. Você entra num programa, que é o chat, um chatbot, que ele tem um monte de código, várias camadas de segurança. Primeiro, para saber se você está pedindo, pode ou não. Porque o modelo não... O modelo não sabe, né? Ele não sabe. Então, você tem que se precaver. Ele está pedindo uma bomba atômica, não posso. Está fazendo isso. São os guardrails, né? Os guardrails. Então, ele vai criando o que um prompt interno. E essas técnicas que o pessoal usa, faça ele mais arrogante, são técnicas que você vai passando para o modelo, você cria um system prompt, um prompt do sistema, que é um imenso prompt, que é encaminhado para o modelo. Não é o que você passou. E aí o modelo usa aquilo ali como base, como instruções para responder ao usuário. Exatamente. Aí responde, passa novamente pelas salvaguardas, né, para ver se a resposta foi adequada, ver se precisa de um ajuste ou não. Se precisar, refaz o system prompt, manda de novo. Se não precisar, entrega para o usuário. Então, o que você vai fazendo? Você mantém o core, que é o Transformer, coloca outros modelos para dar mais, digamos, mais sofisticação, mais segurança e mais sofisticação. Mas o coração continua sendo o mesmo. Sim. Não tem como. E ele modelo de token por token, né? Token por token. Incrível. E assim, voltar um pouquinho nessa história do nome da inteligência artificial. Você enxerga o que seria uma nomenclatura mais adequada no contexto de hoje para essa tecnologia? Olha, é difícil você pensar em nomes assim, porque nós estamos falando de modelos matemáticos, modelos estatísticos. Né? Você pode até pegar um ChatGPT, me dê nomes diferentes, alternativos. Outro dia eu fiz isso, saiu um monte de nomes até interessantes, né? Mas você não vai pegar, né? Não, já pegou, sem dúvida. Não vai pegar porque você já tem, né? E o nome inteligência artificial e toda... A gente tem uma tendência a antropomorfizar a tecnologia. Inteligência artificial já é o foco nisso, você antropomorfiza isso. Repara, você fala em aprendizado de máquina, como se a máquina aprendesse. Né? Você fala... Redes neurais. Redes neurais, como se houvessem neurônios, né? Como se houvesse neurônios, né? E é curioso, porque eu participo de vários grupos de inteligência artificial. A maioria deles é de entusiastas. Né? Eu fico só observando, porque quando eu coloco o dedo lá, o pessoal reclama. Pô, César, é para ajudar, não é para trabalhar. Pois é, nessa linha, né? E até minha mãe é envolvida no meio. Aí fala, não, ela não tem nada a ver com isso.
Mas o pessoal às vezes entra com agressividade mesmo, né? Porque você, de alguma forma, colocou o dedo na ferida. Tá quebrando o mundinho que ele criou na cabeça dele Cria uma de que bolha, aquilo. né? Criou Sem uma dúvida. bolha. Então os caras falam coisas assim, fala, pô, espera aí, outro dia estava dizendo, não, por que não pode ter consciência, não sei o que, eu falo, mas, sabe, modelo matemático não tem consciência. Por mais sofisticado seja lá o código, é software, e modelos estatísticos, probabilísticos, regressão para cá, não sei o que, modelos, variações desses modelos. Esse monte de modelo um dia vai acordar com consciência. Consciência de fato não vai, né? Não vai. O que talvez o pessoal confunda é que o que a gente, na verdade, quer é algo que faça parecer o que é para o humano uma consciência, o que é para o humano uma inteligência, né? Que, na verdade, não é. Não tem inteligência lá. Tem... Deixando bem aberto, quer dizer, se a inteligência é suplantar o humano em determinadas coisas, uma calculadora não suplanta. Sim, é Ela verdade. faz uma conta de raiz quadrada numa velocidade que Muito maior, eu nem comecei, ela já terminou. Então não dá. O próprio sistema de banco de dados, computação, você faz coisas fantásticas, consegue correlacionar variáveis, você não tinha a mínima ideia que, pô, como é que eu vou juntar isso com aquilo? Os modelos estatísticos que você faz, simulações que você faz, dá para fazer muita coisa. Então, agora, nós temos características humanas que você não consegue colocar em computação. Já nos sistemas especialistas, já estava muito claro isso. Quando você pegava, entrevistava os analistas de créditos, basicamente o que estava no manual de aprovação, né, você conseguia colocar if, then else. Sim, regras claras, né? Regras claras. Mas o especialista, muitas vezes, tomava decisões baseadas na A subjetividade, né? Poxa, a experiência, o feeling, coisas que a gente não consegue explicar bem o que é, né? Gostei do Fábio, ele me passou uma confiança, não é 100% encaixado aqui nas regras, mas vou aprovar o empréstimo. Como é que eu vou colocar? If o olhar do Fábio transmite confiança, não tem como. Você me falou isso, eu me lembrei agora de uma técnica que se usa muito em automação, principalmente em automação com inteligência artificial, que é o Human in the Loop, né? Ou seja, eu não pretendo que a IA resolva o problema todo sozinho, tem áreas em que eu consigo realmente, de fato, ter um ganho, ter uma otimização, um aumento de produtividade, mas, cara, deixa eu trabalhar em parceria com o humano, vou chamar ele aqui em alguma hora. Humano, me diz aqui para onde eu vou, né? O que eu faço? Me dá uma resposta aqui, porque eu não tenho essa capacidade. Então, você acha que isso pode ser uma coisa que vai aumentar à medida que a IA vai sendo percebida? Pô, a IA não é isso tudo. Vamos trazer os humanos para ser muito mais uma parceria do que uma substituição? A IA deve ser tratada como uma tecnologia normal. O que eu falo de tecnologia normal é uma tecnologia que aumenta a nossa capacidade. Se a gente observar... Talvez uma inteligência aumentada? Uma inteligência aumentada. Mas nossa inteligência, né? Quando a gente pega, digamos, as tecnologias que vieram com a Revolução Industrial, eles aumentaram a nossa capacidade física, né? Com um carro eu posso correr a 300 km por hora. Com um avião eu posso voar. Então, coisas que eu, como humano, não conseguiria, mas com uma tecnologia eu consigo fazer, né? O guindaste eu consigo levantar toneladas. Com a inteligência artificial, tem capacidade de aumentar a minha capacidade cognitiva. Ou seja, fazer contas que eu não conseguiria fazer. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não tenho condição de fazer num tempo hábil. Levaria anos para fazer, em segundos. Correlacionar inúmeras variáveis, fazer previsões de algo baseado nessa correlação de variáveis, gerar textos que podem me ajudar muito na produção de algum conteúdo. Mas como... o nome, por isso eu acho que o nome tem uma implicação muito grande. Chamou de inteligente, a gente acabou dizendo que ela é tão ou mais inteligente que a gente e nos substituiria. E não é uma tecnologia normal, como um smartphone, que me aumentou muito minha capacidade de comunicação, de me localizar e assim por diante. Hoje eu faço tudo com meu smartphone. Eu não vou no banco. A passagem aérea eu compro por ela, faço check-in, pego o Uber, faço transferência financeira, está tudo aqui. Né? Então, aumentou muito. Eu estou me comunicando com todo mundo a qualquer momento e vendo coisas e fazendo operações que antes eu tinha que me deslocar a um local físico para fazer. Então, eu me tornei muito mais super do que antes.
A inteligência artificial também vai me ajudar muito na capacidade cognitiva, mas não é substituindo, como o smartphone não me substituiu, como o carro não me substituiu, mas me aumentou em termos de capacidade de corrida, capacidade de resolver problemas. A inteligência artificial vai aumentar muito em muitas das coisas que eu faço, vai me tornar muito mais eficiente. Uhum. Então, por exemplo, você quer escrever um texto, você pode pegar uma ideia, depois pega ele para dar uma varredura, ver se está faltando alguma coisa, falando da IA generativa especificamente. Uhum. Gerar algumas ideias, explorar outros caminhos. Fazer correlações que às vezes você precisaria de um esforço mental maior, ele faz isso muito mais rápido. Exatamente. Olha, pega esse documento, dá uma olhada e vê se tem alguns pontos aí que... Né? Por exemplo, você escreve um artigo, aí depois escreveu o artigo e fala, olha, dá uma olhada e vê se esse artigo está correto, se eu não esqueci nada. Uhum. Ele me dá uma sugestão, olha, o artigo ficou legal, mas você esqueceu desse ponto aqui, você esqueceu desse ponto ali. Pô, legal. Quer dizer, então, mas disso para você chegar numa coisa mais preguiçosa até do usuário chegar... gera um artigo sobre isso e ele copia e cola, e aí você começa a ter um problema até de desenvolvimento cognitivo mesmo, né? esse é o problema, esse é o risco, né? Porque nós sempre buscamos as coisas mais fáceis. Sim, né? é a natureza do humano, natureza, porque a né? gente precisa gastar menos Pô, energia. tem que andar daqui até lá, vou pegar o carro. Uhum. Né? Então, aí você tem os efeitos colaterais, né? Seus indicadores metabólicos vão pro buraco, né? Enfim, a mesma coisa acontece com a tecnologia. Tem muita gente hoje que não sabe fazer conta, usa calculadora, nem a calculadora usa o celular, né? Sim, sim. Calculadora o aplicativo do celular. O aplicativo está lá. Esse é o risco que é ruim, né? Porque você escreve um prompt. Escreva um artigo sobre a vinda de Cabral ao Brasil. E vem um artigo. Sim. Você olha, tá provavelmente legal. muito melhor do que você fosse escrever. Fosse escrever. Agora, eu te pergunto, me fala um pouquinho sobre isso, você não sabe. Uhum. Mas como o nosso modelo de avaliação, por exemplo, educacional, tem muito a ver com provas e essas coisas todas, você vai passando as provas, se diploma, mas aí chega no mercado de trabalho você não tem condições de exercer profissão nenhuma, porque você foi entre aspas, excelente aluno, mas não conhece nada. Esse é um risco. Mas esse é um problema que a gente tem discutido bastante aqui no podcast, a questão da educação de maneira mais ampla, né? O modelo educacional, de maneira geral, ele é um modelo feito para comportar 40 alunos numa sala de aula, né? Ou seja, uma coisa mais não personalizada, e que a IA teria essa capacidade de fazer coisas mais individualizadas, ou seja, você sair dessa educação mais massificada e para uma educação mais individualizada. Essa é uma coisa que me parece plausível. Sim, sim. O nosso sistema educacional, se a gente olhar assim de cima, pelo menos a minha percepção, ela é digamos, ela é baseada na sociedade industrial, na revolução industrial. Né? Desde os horários, por causa do horário de fábrica, então você tinha que colocar o seu filho na escola, naquele horário. Porque você tinha que ir para o trabalho. Ir para o trabalho. E aquela mesma maneira da produção industrial, mesmo conceito, produção em massa. Sim. Né? Seu controle de qualidade. Esse aqui é diferente, então joga fora. Quer dizer, a mesma coisa se reflete na educação. Esse aluno é diferente. Não dá para ficar nesse colégio. O colégio tem que ficar todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo assistindo a mesma aula, goste ou não goste, assistindo a mesma matéria, goste ou não goste, e tem que ser formado daquela mesma forma. Isso é produção em massa, sociedade industrial. Com o mundo digital que nós temos hoje, e com recursos como modelos estatísticos ou inteligência artificial, que o nome a gente queira dar para isso, eu consigo atuar muito mais de uma forma individualizada, personalizada. Porque pode ser que eu e você tenhamos pontos em comuns de interesse, mas temos pontos divergentes. Você gosta de música, eu não gosto de música, ou você gosta de um determinado estilo de música, eu gosto de outro. Por que eu tenho que ouvir o que você... Eu posso até ouvir e devo ouvir para saber se, de repente, eu posso gostar. Tudo bem. Mas não gostei. Por que eu vou ter que me aprofundar? Me aprofundo em outras coisas que eu
né? Eu gosto mais. Então, eu acho que nós temos condição de rever todo esse modelo. Então, o modelo industrial ele não é mais o modelo de uma sociedade cada vez mais digital. Sim. Digital você não tem fronteiras. Digital você pode ter alunos que estão em locais diferentes, inclusive em outros países. E com recursos de tecnologia que nós temos hoje, inclusive de tradução automática, posso até ter alunos que não falem a mesma língua, mas se comunicando. Talvez Em tenha tradução em tempo real. em tempo real, né? Então, embora possa não ser hoje uma comunicação 100%, mas à medida que a tecnologia vai evoluindo, vai aprimorando isso. Sim. A gente obviamente está falando de educação. Eu tenho um exemplo muito legal. Tinha uma época que eu escutava muito podcast com meu filho quando eu levava ele para a escola. E uma vez a gente estava escutando um podcast, a gente descobriu um programa novo. E era um episódio sobre... Era um podcast sobre ciências, né? E ele explicava através de uma historinha por que os robôs não conseguem usar um chicote. Essa era a temática. E tinha toda uma ciência para explicar isso, né? E aí, enfim, era uma historinha de uma família que tinha ido num rodeio e tinha parado para almoçar, e aí surgiu esse assunto na mesa, enfim, toda uma historinha feita, né? E aí eu fiquei pensando, bom, meu filho não gosta de rodeio, não é um assunto de interesse dele, até porque a gente está aqui na cidade, enfim. Aí eu falei, bom, eu poderia pegar uma plataforma, uma IA, e essa IA de alguma forma aprender com os interesses do meu filho. Ele gosta de surf, ele gosta de jogar tênis, ele gosta de robótica, ele gosta de não sei o quê. E para ensinar aquela tecnologia, eu conto uma historinha dentro de uma temática que ele gosta, que ele vai se interessar, porque é o mundo dele, ele tem aderência com aquilo. Então, de fato, se a gente pega aqui a IA generativa, que tem a capacidade de gerar um roteiro para um episódio de podcast, que também tem a capacidade de pegar esse roteiro e gerar um diálogo entre duas pessoas, como já acontece, por exemplo, no notebook LM do Google. Isso é bastante revolucionário, né? Sem dúvida, você consegue usar essa tecnologia para esse tipo de coisa. Mas todo ponto aqui no nosso papo é de que, ok, tem ganhos realmente muito legais, mas não é a resposta para tudo. Não é a resposta para tudo. E aí nasce uma empolgação generalizada de que, né, talvez de quem não entenda tão bem a tecnologia, de achar e propagar que a IA é a solução para todos os problemas. Claro que não, né? Primeiro, a IA são modelos matemáticos probabilísticos, estatísticos, ou seja, você nunca tem 100%, não é determinístico. Uhum. Então, coisa bem básica. Se eu tenho um salário de R$3.000, eu quero que na conta seja depositado R$3.000, não ter a possibilidade de ter R$3.000. Sim, claro. Então, tem certas coisas que são absolutamente determinísticas. E outras que são probabilísticas. E aí eu posso aplicar IA. Diversos tipos. Eu posso fazer uma análise médica, eu posso fazer uma predição, que são modelos estatísticos, né? Como é que eu faço uma predição? Uhum. E posso gerar conteúdo. E posso juntar tudo isso. Eu posso gerar um reconhecimento de imagem, digamos, identificar determinadas coisas numa imagem médica, por exemplo, problema no joelho. O médico pode olhar e fazer um laudo especializado, porque você tem todas umas regras, né, médicas, né, linguajar médico, que aí você olha, pô, não entendo isso. Né? Isso aconteceu comigo, né? Eu tive um problema no joelho, aí fui falar com o especialista, o ortopedista, fiz os exames, né, de imagem, e veio um laudo. Quando eu peguei no laboratório o laudo, falei, meu Deus. Você botou no chat GPT para entender. Ou seja, um laudo que foi escrito por uma IA sendo interpretado por uma IA. Será que essa é o caminho? Não, né? Aquela linguagem médica, só médico entende. Sim. Falei, pô, isso aqui me parece, né, que eu vou ter uma cadeira de rodas daqui a pouco. Aí peguei, interpretei lá e dei uma explicação legal. Podia não estar 100% correto, mas eu consegui conversar com ele de uma forma muito mais, assim, simples, porque a gente estava falando a mesma linguagem. Sim, você já tinha um conhecimento básico da situação, Exatamente, que facilitou a conversa com o seu médico. Esse é um ponto legal na medicina. Sim. Você pode pegar exames... Mas isso, de certa forma, o Google já fazia antes, né? Já fazia, quer dizer... Só ficou mais fácil agora. Ficou muito mais fácil. Uhum. Então, você pega um sistema classificatório, modelos classificatórios, depois te dão um resultado bem técnico,
e você pega um modelo generativo e transforma isso numa linguagem mais acessível ao leigo. Uhum. Resultado positivo disso: a interação médico-paciente melhora, o paciente fica muito mais consciente da Da sua condição. sua condição e por que o médico está comentando ou sugerindo determinadas coisas. Então, isso faz com que haja um passo muito bom. Não? Eu já escutei pelo menos umas 2 ou 3 histórias, não aqui no Brasil, provavelmente nos Estados Unidos ou qualquer coisa assim, de pacientes que tinham uma condição que não conseguiam descobrir, já tinham ido a diversos médicos, e um dia ele entrou no chat GPT e botou: olha, eu tenho isso aqui, me diz o que pode ser. E aquilo ali deu: olha, pode ser isso aqui. Aí o cara pega isso aqui e leva para um médico. É isso aqui mesmo? Eu acho que é. Né? Isso é legal, porque se você olhar, o que tem no chat GPT? Basicamente, uma grande parte do conhecimento humano, não Sim. o textual. Tudo que Tem muito mais coisa. Tudo que está escrito digitalmente está lá, né? Tem muito conhecimento humano que não é textual. Então, é uma sem parte. dúvida. Mas essa parte é muito ampla. Então, com certeza, centenas de artigos sobre isso, ele consegue correlacionar essas coisas todas, né? E, no fundo, é a combinação. Ele leu mais livros do que a gente conseguiria ler numa vida inteira, né? Mas esse é o ponto. Ele é mais inteligente que eu? Porque eu li 1000 livros, ele leu 1 milhão de livros. E eu nunca vou conseguir ler 1 milhão de livros. Ele quanta novidade. Criatividade? Não é criatividade. Isso já está lá. É força bruta de correlação de informações. Exatamente. Que, como você nunca ouviu falar, é novidade. Né? Criatividade. Não é? E é interessante que quando a gente lê alguma correlação, uma ideia que um chat GPT trouxe, e você olha assim, você automaticamente faz uma análise. Isso realmente faz sentido. Uhum. Boa ideia, né? Porque se a ideia não é boa, porque provavelmente alucinou, né? Então, se ele fez uma correlação boa, que eu não faria, porque eu não tenho um conhecimento profundo como ele tem. Mas eu automaticamente, quando leio uma sugestão dele, eu valido aquilo na minha cabeça. Isso é bom, gostei. Faz sentido. Vou usar, né? E funciona nesse aspecto, desde que você consiga ter uma validação. Quer dizer, você tem que ter um conhecimento do domínio do assunto. Ou seja, é aquela coisa do human in the loop. De alguma forma, o humano está no processo. Exatamente. Nem que seja no finalzinho para dar o ok. Porque quando você pega, por exemplo, eu tive casos assim, de médico, o médico é como todo o humano, ele tem uma capacidade de aprendizado. Uhum. Mas tem um limite do tempo, né? E até o próprio modelo econômico da medicina. Vamos pegar o caso do Brasil. Você se forma, depois você tem que ficar trabalhando muito alucinado, por causa de plano de saúde, não sei quantas consultas, nem te olha, né? Como paciente, não tem nem tempo. Uma vez estava com minha esposa, ela tinha tido um problema de neurite, aí fomos no médico e ela estava com muita dificuldade de andar. O médico, assim que ela entrou, você teve um AVC. Nossa. Eu já tinha pesquisado. Não, e era verdade? Não tinha AVC, era um problema de neurite. Nós explicamos o que tudo, aí ele foi, falou, talvez seja isso. Pediu esses exames, aí demonstrou. Mas isso é o chamado viés de confirmação. Sim. Porque se a gente não tivesse interrompido, e por sorte eu tinha pesquisado o tema antes, não no ChatGPT, isso é antes do ChatGPT, tinha que usar o Google. Né? Mas tem sistemas médicos já antigos, sim. que eu sempre gostei dessa área. Ele faria perguntas para confirmar o que ele já tinha, né, imaginado que seria o problema. Imaginado que tinha sido a solução. Por quê? Porque ele viu muito mais isso. Então, você tem determinadas doenças que podem ter sintomas parecidos, mas você, na sua vida profissional e acadêmica, talvez não tenha visto, porque os sintomas são tão parecidos, então acaba interpretando como aquela outra doença. Uma ferramenta que consiga olhar tudo isso, a ferramenta de IA generativa, consegue trazer coisas que você não viu. Não que ele inventou, porque algum outro médico já pensou naquilo, já colocou, e juntando aquilo que ele colocou com outras coisas, fazendo aquela combinação, surge uma resposta, entre aspas, inovadora. Que para aquele médico é inovador. Eu nunca tinha visto isso. Sim. Talvez, esse caso que esses médicos não viram, um outro médico que não entrou no circuito poderia resolver, porque foi ele que escreveu o artigo, foi ele que pesquisou. Sim, mas aí você tem problema de acesso aí, né? Você não sabe quem é. Então, ficou criativo para aquele universo de médicos, né? Mas isso é um fato positivo, porque é impossível você descobrir que médico vai conhecer aquele assunto específico, principalmente em doenças mais raras. Você, na sua vida profissional, talvez você nunca tenha enfrentado aquilo. Só leu aquilo num paper,
ou num congresso há 5 anos atrás. Vai ser superficial, você não está vai falando com ser especialista. superficial, né? Né? Então, a medicina tem muito a ganhar com o uso de inteligência artificial. Mas Isso- não ao ponto de substituir o médico, né? Não. Acho que esse é o grande ponto, né? É. Vamos usar a tecnologia no que ela nos agrega. A tecnologia está sim evoluindo, mas também não vamos ser inocentes em achar que tudo vai ser substituído. Exatamente. Não tem sentido, né? Porque você tem valores humanos, a empatia, por exemplo. A máquina pode fingir uma empatia, mas não é empatia. Uhum. Compreender o que é um câncer, o impacto disso na vida da pessoa. A máquina pode ajudar e ajuda muito na detecção de um câncer, ou previsão. Aqui tem todos os sinais que pode, por essas variáveis todas, gerar um câncer. Tudo bem. Mas não tem as características humanas. Então, a ferramenta ajuda muito a medicina, como ajuda muito a educação, como ajuda muito qualquer outra coisa, mas não para substituir o ser humano. Então, todo esse, junto com o hype todo da IA e essa empolgação desenfreada, veio também uma outra grande, nesse caso, uma preocupação, que eu acho que vem diminuindo um pouco isso, que é essa percepção da substituição dos empregos, né? Em algum grau, eu acredito que isso pode acontecer. Por exemplo, um cara que gera conteúdo, um LLM gera isso muito bem, pode sim impactar a quantidade de empregos naquela função específica. Mas você acha que, de maneira geral, a gente pode, enquanto sociedade, estar mais tranquilo em relação a esse impacto nos empregos? A tecnologia sempre eliminou empregos e criou novos. Sim. Isso vamos pegar mesmo antes de falar em inteligência artificial. Mas eu peguei o elevador, apertei o botão e não tinha sensorista. Sim. E você tem elevadores razoavelmente, entre aspas, inteligentes, né? Sim. E vê quantas pessoas, tem sensor de peso, Uhum. tem mais pessoas que eu posso suportar, aí a pessoa tem que sair. Então, são simples sensores e um modelo bem simples de computação, né? Sim. Código. De eletrônico, no final das contas, né? Linhas de código estão ali. Então, você não precisa da sensorista. Tem coisas que nós fazemos que antigamente tinha um profissional, tinha um datilógrafo. Você escrevia um texto e alguém batia esse texto para você. Hoje você Na máquina de escrever. Você escreve, né? Até agora já perde até o chat GPT para escrever, mas você já escrevia isso. Quando surgiram os carros, as carruagens sem cavalos, você não precisava mais nem dos cavalos, nem dos cocheiros. Aí surgiu uma nova profissão. Uma cabine de um avião nos anos 40, você tinha 5 pessoas, comandante, copiloto, engenheiro de voo, navegador e o radiooperador. O avanço das tecnologias reduziram para 2 pessoas que têm um perfil diferente do que eram aqueles, né, que voavam pela intuição. Hoje você controla o computador, os vários computadores de bordo. Então, indiscutivelmente, vão ter funções, como você citou, né, de geração de conteúdo, que vão ser muito afetadas. Outras vão ser modificadas, como a tecnologia modificou. Né? Sim. Hoje você faz, independente da IA, você consegue fazer uma telemedicina. Eu posso estar, né, distante do paciente para fazer muitas coisas, mas tem horas que eu vou precisar estar com o paciente, principalmente naquelas terapias que eu preciso tocar o corpo da pessoa para identificar. Fazer uma análise clínica, por exemplo. Exatamente. Mas então, mas facilita bastante. Então, imagina o seguinte, por exemplo, dermatologia, que você tem especialistas concentrados nas grandes cidades por causa da demanda. Na cidade do interior você não tem. Se você tem, e é importantíssimo detectar um melanoma, um câncer, logo no início. Você está no interior. Você não pode pegar um avião, um barco, lá no interior do Amazonas para ir num... Então, você tem um médico clínico geral. O médico clínico geral está lá. Talvez na formação dele não tenha se aprimorado em dermatologia. Tem coisas básicas. Então, não sabe se aquilo é uma mancha ou não é uma mancha. Não dá, vai lá consultar o especialista. Mas não é ir sair da Miguel Lemos e ir na Xavier da Silveira. É pegar um barco e viajar não sei quantas horas, qual é o custo disso, né? Mas então ele pode tirar fotos, manda para um modelo que pode validar se aquele padrão de manchas corresponde a padrões já identificados de prováveis câncer de mama e diz, olha, aqui tem um sinal de alerta.
Não posso garantir, mas existe uma possibilidade, 80% a 85%, de ter um câncer de mama. Corre para um especialista. Corre para o especialista. Aham. Aí você poderia fazer até essa consulta remota primeiro, para Aham. validar com o especialista. Olha essa imagem, estou te passando, dá uma olhada. Não, vale a pena o paciente vir aqui, que eu quero Aham. olhar Ou mais não, de isso aí é perto. tranquilo, é uma coisa natural, fica aí em casa, não precisa vir aqui. Exatamente. É. Então, olha como a medicina pode mudar muito com o uso da tecnologia digital. Estou falando de IA e outras tecnologias, né? IA é mais uma dessas tecnologias naturais, transformadoras. Então, dá para fazer muita coisa. Agora, o erro que eu vejo é que o pessoal começa a associar a inteligência artificial, gera textos, fluência de geração de texto não é inteligência. Você confunde ele gerar um texto legal como um ser inteligente que responde tudo, porque saca. Ele tem um Einstein ali do outro lado. Não tem. É uma formação de tokens, nem de palavras. Sim. Então, eu não vou substituir pessoas por isso. Não tem como. Eu posso substituir tarefas. E aí, uma coisa que eu tenho observado, principalmente quando eu vejo os grupos de discussão, é que são pessoas muito focadas em tecnologia que não conhecem as outras profissões e dizem que outra profissão vai acabar. Ou seja, O cientista de dados Entendi. diz que não vai precisar mais do radiologista, mas ele não sabe o que o radiologista faz. Ele aham. tem a percepção que o cara fica olhando É o uma dia visão inteiro e limitada, manja. né? Muito limitada da. Visão limitada. Ah, Aham. não preciso mais de não sei o quê. Pô, você faz aquilo, você sabe o que o cara faz? Que o advogado, o quê? Fica só lendo documentos? Aham. Montar toda a peça jurídica? Como é que vai falar com o Toda uma juiz? estratégia, Todo tem um lado aspecto social. psicológico, social. Aham. Não tem. Então o cara não tem o conhecimento da profissão e diz que a profissão vai acabar. Cara, eu acho isso muito leviano, É, muito superficial. é. Você tem uma empresa que é uma consultoria de IA, a Redcore. Na verdade, nós reduzimos Estratégia, a né? consultoria para muito mais um trabalho de advisory. Tá. Eu não tenho mais saco de ser consultor. É ótimo. Você chega um momento da carreira, da vida profissional, fala, não, entrar num projeto, não. Então, o que eu faço é, assim, pontualmente um trabalho de advisory. Tá. Então, E- hoje eu estou, assim, atendendo alguns poucos clientes, mais conversa, né? Entendi. Aquele advisor que chega, E conversa, toda essa percepção que a gente está conversando hoje aqui, imagino que tempera bem essas conversas. tempera bem essas conversas, porque, por incrível que pareça, há uma certa desconfiança de trabalho de consultoria, Sim. né? Que você cobra muito e entrega pouco. Uhum. Tem bons resultados, mas também tem, na média, resultados talvez não tão bons. E as empresas têm capacidade de fazer as coisas. Então, um bate-papo, uma troca de ideias, gera insights. Uhum. E eles mesmos vão tocando. Estou fazendo com algumas empresas isso. A gente faz as reuniões, bate um papo, passa um dia com eles, e depois volta 2, 3 semanas depois, e eles fizeram muitas coisas. É, botaram para frente, E né? interage, troca um WhatsApp aqui, olha a tecnologia no processo. Você faz reuniões via qualquer tecnologia de videoconferência, não Aham. precisa mais pegar um avião Sim. para ir lá para fazer uma reunião. Não, você faz hoje via videoconferência. Então, antes, anos atrás, eu não saía de avião, tinha até um flat em São Paulo para atender, né, os clientes, porque se você não fosse presencialmente, antes de fechar um contrato, imagina depois de fechar o contrato, É. né? Isso a pandemia ajudou bastante, né? Esse Sim. modelo de trabalho mais remoto, né? Foi forçado, quer dizer, já existia esse modelo, mas as empresas não aceitavam. Agora não, agora realmente é a última instância o presencial. Sim. Só realmente quando você precisa ir. Eu estava em São Paulo ontem porque fui gravar 2 episódios do podcast. E é lógico que eu poderia estar fazendo esse podcast com você via Meeting ou Zoom, né? Mas preferimos estar aqui porque a relação é muito mais É interessante. muito mais, porque tem muita comunicação não verbal Sim. que faz muito sentido. Sim. Ainda está, né, quadradinho. Pode ser que daqui a alguns anos, não sei quando, a gente já melhore bastante, mas você perde muito do olho no olho, daquele clima, do ambiente presencial. Uhum. Nós somos seres sociais. Nós evoluímos como seres sociais. E não vamos deixar de ser. E não vamos deixar de ser. A tecnologia deveria vir para fortalecer esse lado social, não para eliminá-lo.
a gente hoje fala algumas linhas aí de trabalho, principalmente dos agentes autônomos, dos agentes de IA, inclusive empresas lançando protocolos para que agentes de IA conversem entre si. Eventualmente, num futuro, um agente poderia fazer uma transação, né? Um comprar de outro um determinado serviço ou produto. Isso basicamente a gente eliminar o aspecto social, né? No meu entender, e nós estamos muito distante disso. Tá. Até porque eu vejo muita gente falando de agentes de IA e grande parte desses agentes são LLMs, são alucinações né? E tem o chamado deriva cumulativa. Tem um LLM que dá uma determinada taxa de erro. Vamos supor, acerta 95% e erra 5%. Ele manda isso para o outro, que acerta 95%, mas vai acumulando. O outro acerta 90%. No quinto ou no sexto... À medida que você acumula contexto, você também acumula a probabilidade de você ter encontrado erro ao longo do caminho. Exatamente. Então, vai chegando uma alucinação tão grande lá que a decisão dele, se você deixou por conta das tecnologias atuais de LLM, o seu sistema de conta corrente, o seu sistema de controle financeiro, que ele está doando tudo para um abrigo de cachorros, por exemplo. Eu gosto de cachorros. Sim, seria ótimo para ele. Mas né? não pegar todo o meu dinheiro e dar. Não vai quebrar a empresa por causa disso, né? Exatamente. Então, e para ele tá normal. Porque estatisticamente é aquela a resposta correta. Não dá para confiar nisso. Então, eu consigo ver, hoje, com a tecnologia atual, tarefas, processos bastante simples sendo automatizados. Mas Human in the Loop é essencial. Eu tenho que ter controles para ver se aquilo que eu estou fazendo estão sendo feito de forma correta, o sistema está fazendo, está de forma correta, e eu tenho que ter ponto de controle em pontos chaves. Porque na hora que desvia aí, não vai ter mais como. Porque quando você chega na ponta errada, você não sabe de onde veio o erro. Né? Você não tem rastreabilidade. E aí? Como é que você resolve? Então, eu tenho que ter nesses pontos chaves que podem caminhar para caminhos muito distorcidos, um humano que vai olhar isso com cuidado. Tem uma história, isso é muito antes de IA, mas eu acho que foi na década de... Isso antes do fim da Guerra Fria, né? Acho que foi. Já haviam sistemas, mísseis para cá, mísseis para lá, né? Bomba atômica para cá e para lá. E teve um caso, não me lembro que época foi, acho que foi, não sei se foi início dos anos 80, antes da queda do Muro de Berlim, que aconteceu até com um oficial russo, soviético na época, né, da União Soviética. De repente apareceu nas telas de radar um monte de pontos que indicavam mísseis americanos estavam indo para a Rússia. E ele ficou naquela preocupação, eu não conheço os detalhes todos, eu li isso, achei muito interessante. E não tomou nenhuma decisão, até que se identificou que era falha de sinais dos radares. Um pombo voando. Qualquer coisa que não tinha mísseis nenhum. Caramba. Mas um sistema automatizado que não tivesse aquela... Espera aí, eu estou totalmente... Tem alguma coisa ali. Totalmente contrário à lógica. Ao protocolo ali. Ao protocolo, que eu teria... Apareceu isso aqui. Checa no outro equipamento, checa no outro. Certamente tinha um protocolo falando o seguinte, olha, se acontecer isso, aperta o botão para mandar míssil de volta para lá, né? Exatamente, o protocolo, checa esse radar, checa aquele outro, valida com não sei o que. Ele fez tudo aquilo. Provavelmente passou por aquilo tudo. Ele teria que apertar o botão para avançar, mas ele não apertou. Não é possível que tenha acontecendo isso. E alguma coisa chamou a atenção dele, e aí ele falou, vou aguardar mais um pouco. Tremenda responsabilidade. E realmente... Tipo, acabar com a humanidade, né? Exatamente. Então a gente foi salvo por um soviético humano que teve uma intuição. Incrível, hein? Então, e tem diversos outros casos que aconteceram. Ou seja, se fosse uma IA tomando a decisão sozinha, ela poderia ter apertado o botão e... Poderia ter apertado o botão. Porque não tem intuição. Matematicamente, probabilisticamente, estava tudo se encaixando. Então, assim, o nosso papel, enquanto humanos, perante essa tecnologia, é controlarmos a nós mesmos sobre como e quando devemos usá-la. Em que nível, né? Ou seja, até que ponto. Se dois presidentes malucos entenderem que dá para botar IA para decidir se vai lançar um míssil ou não, isso provavelmente não é uma boa ideia. Provavelmente não, certamente não é uma boa ideia. Certamente não é uma boa ideia. Como também deixar, né, o que você falou de compra e venda. Pô,
muito complicado com o status da tecnologia atual, você deixar sistemas fazerem todas as operações sozinhos. Sim. Um vendendo, outro comprando, sei lá o que vai acontecer. Você não tem garantia nenhuma, você não tem sistema determinístico. É claro que o humano também erra, Sim. mas o erro humano é diferente do erro da máquina. O erro humano, por exemplo, você tem um funcionário, um estagiário, que diz, pô, me traz aquela pasta azul. Ele pode trazer uma pasta azul errada, mas trouxe uma pasta azul. Uhum. Não trouxe um gato. Sim. Alucinação Vai trazer um gato. pode trazer o gato, não tem nada a ver. Um gato azul, inclusive. O que é mais curioso. Então, essa é a diferença. Nós erramos, Uhum. mas dentro de um determinado contexto, não uma coisa completamente fora do contexto, como pode acontecer com a inteligência Você usou aí a palavra do exemplo do estagiário, né? Eu tenho 30 anos, você tem mais do que isso de experiência no mercado, passamos por diversos ciclos de empolgação do mercado, né? A própria internet em si, depois o mobile, as redes sociais, enfim, todas essas fases que trouxeram, sim, períodos de muita empolgação, trouxeram, sim, períodos de muitas oportunidades, mas que de algum momento também pousaram, essas oportunidades também pousaram ali num nível mais natural. Mas você citou aí o estagiário, né? Para um jovem que está começando carreira agora, que está chegando no mundo, a sua começo de vida adulta, com essa ferramenta que hoje a gente chama de IA, o que esse cara tem que se preocupar? O que esse cara tem que se precaver enquanto usuário para não cair nessas armadilhas que essa empolgação desse ciclo traz? Eu acho que a questão principal é ele se manter consciente que a tecnologia tem suas limitações. Se ele, desde o início, terceirizar sua capacidade cognitiva, a vida profissional dele não vai longe. Inclusive até a própria inteligência mesmo, que é uma coisa que a gente desenvolve ao longo da vida. Se ele não se preocupar com isso, ele vai ter uma inteligência limitada. Muito limitada. E vai impactar a vida profissional dele. E aí pode ser substituído por uma IA, já que se o nível dele for tão baixo, né? Tão baixo que um chat GPT vai fazer esse trabalho melhor dele, do que ele, merece ser substituído, né? Quer dizer, então, porque, por exemplo, vamos pegar o caso da sensorista, não estou falando do mérito da sensorista, mas a atividade era muito simples. Sim. Escutar e apertar o botão. Exatamente. Quinto andar, bom dia. Quinto andar, a única coisa era o bom dia. E alguns nem falavam bom dia. Sim. Outros falavam pra caramba, era um bate-papo no elevador, né? Falava de futebol, era a discussão de futebol, elevador o tempo todo. Mas era isso podia ser automatizado. Então, tem certas coisas que realmente você não precisa do humano, a máquina pode fazer. Agora, eu vou ficar ocioso? Não, vou explorar aquilo que eu estou fazendo pouco para fazer melhor. No caso do médico, eu procuro sempre insistir na frase, tirar o robô de dentro do médico. Ele faz muitas coisas robotizadas. A máquina faz isso. E ele se torna humano, tem empatia, conversa com você, não fica só digitando coisas no computador. Sem olhar nem para o paciente, né? Já aconteceu comigo, acho que deve ter acontecido. Sim, sem dúvida. Você entra, o cara olha para você, pega o exame, digita e manda passa a receita outro, passa a receita, tá, então daqui a um mês a gente se fala. Pô, um chat GPT me dá isso aí, né? Não teve empatia, não perguntou nada. Então, aí merece realmente, né? Ele é um robô. Se você tira o robô dentro dele, não tem nada. Agora, se você tira o robô dentro dele e tem empatia, tem tempo para olhar você, perguntar o que você é. Aí a tecnologia é bem-vinda, né? Uma vez eu tive num cardiologista, foi muito legal. Ele falou, antes de você me explicar o que você está pensando, fala um pouco da sua vida, como é que você faz. Ele queria saber como era a minha vida, para depois eu dizer o que eu estava sentindo, para depois ele até olhar os exames E aí ele olhar o exame com muito mais contexto para poder te dar uma opinião. Se você olha o exame e diz, esse exame está mostrando isso, então você tem que parar de fazer isso. Não, mas eu sou atleta, não fumo. Ou não, eu sou fumante, não sei o quê. Muda totalmente o contexto, né? Muda o contexto. Então, se você pega esses dados, se eu pegar um laudo, jogo no chat GPT, ele vai me dar uma. Mas ele não sabe da minha vida. Sim. Se bem que hoje em dia até você vai acumulando, o próprio ChatGPT vai acumulando conhecimento sobre você, né? Para dar cada vez respostas melhores, né? Dá resposta melhor, mas não é a sua vida. Não é. Sem dúvida não é. Não é a sua vida. É como nas redes sociais. O Facebook sabe mais sobre você.
sabe Não, que você... ele sabe daquele Aquilo seu que eu ser quis passar para ele. pra fora, né? É como no Instagram. A A sua gente vida tem coisa no que a gente Instagram é não maravilhosa. fala nem pra, né, nem pra terapeuta, né? Exatamente. Então você vai colocar no Facebook? É verdade. É como no Instagram. Pô, todo mundo é feliz. É Todo mundo é verdade. feliz no Instagram. Ah, olha só, tô viajando aqui, olha que legal. E não é isso, a vida não é isso, A né? vida não é isso. Quer dizer, então, isso que é o lado humano. Uhum. As coisas boas, as coisas ruins. Os desafios que a gente enfrenta, as lutas, as dores. Isso você não tem Maravilha. no computador. Maravilha. César, muito obrigado aqui pelo nosso papo. Eu gosto sempre de fechar esse bate-papo aqui com uma pergunta. O que está no teu backlog? Você está aí olhando para alguma coisa? O que você está no seu momento de vida aí querendo fazer a partir de agora? Bom, eu continuo olhando, estudando inteligência artificial e tecnologia digitais, as transformações da sociedade. Eu sempre fiquei muito focado em olhar tecnologia e negócios, não a tecnologia pela tecnologia, mas Aham. qual é o impacto social, econômico, político da tecnologia. Então, tenho tentado monitorar e ver o que pode acontecer aí pelos próximos anos, né? Até porque a tecnologia ela não surge de um dia para o outro, né? É todo um processo de Aham. amadurecimento, né? Até a NASA usa uma métrica chamada TRL, Technology Readiness Level, que dá de 1 a 9 os graus de maturidade da Aham. tecnologia. Às vezes você vê o pessoal empolgado, maturidade 1, 2, isso aqui é no laboratório, está funcionando, vai para o mundo real. Uhum. Eu tive um caso, sei que está no finalzinho, mas foi muito curioso, de uma startup que estava com a ideia de criar uns carrinhos de entrega. Você colocava pizza, ia Robótico, sozinho. fazendo sozinho. Cara, a ideia é legal, mas você acha que no Rio de Janeiro ele sai e volta? Eu Não acho que ele volta. tropeça no primeiro buraco e cai Buraco, aqui. vai ser roubado, né, É. vai ser depredado. Então, a ideia é maravilhosa, mas não funciona no mundo real. Sim. No mundo real não funciona. Agora, no local fechado, por exemplo, levar um medicamento para uma Dentro área. de um condomínio, talvez. O medicamento dentro do hospital, numa área Sim. de acesso controlado, né? Tudo bem. Mas, porra, andar nas ruas, aqui, É. essas calçadas, com o risco de depredação, de até alguém levar embora, né? Aquelas patinetes, né? É. Foram depredadas aos montes, bicicleta. Então, e sempre com foco no mundo real. Legal a tecnologia, qual é o impacto social, econômico, impacto, digamos, no comportamento da sociedade e como é que eu coloco isso no mundo real? Então, meu backlog é manter isso ativo. Através do seu trabalho de advisor, trazer um pouco dessa visão aí para os seus clientes. Uhum. Maravilha. César, mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo. Sempre incrível escutar a tua opinião. Pô, Fábio, Vou foi continuar seguindo fantástico. seus posts no LinkedIn, que são maravilhosos. Muito obrigado. Obrigado a você, foi muito legal o papo, sim. Pessoal, até a próxima.